o único que é digno, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mais leal, aí ministramos o louvor. Quando nisso, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais leal, aí ministramos o louvor. Declare e coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos do início. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Pai. Aqui está sentado no trono, só Ele é digno. E ao Cordeiro seja o louvor. Declaramos ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor. A Ele a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Toda a honra ao nome dEle. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado, tenho fome de Ti. Eu tenho fome de Ti. Tenho
fome de ti. Temos sede de ti, Jesus. Tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede. Temos fome de ti, Jesus. Temos sede da tua presença, Pai. Assim como a corça anseia pelas águas, Pai. Temos sede da tua presença, fome da tua presença, Pai. Ah, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aplauda bem forte o nome dele. A nossa alma anseia por ele. Nossa alma tem fome e sede da presença dele, amém? Nós vamos estar falando sobre isso hoje, dando continuidade à série de Salmos. Hoje nós vamos estar meditando no Salmo 42. Salmo 42. Abri a Bíblia nesse aqui. Está ali na versão Almeida Renovada, Ara. Temos como tema para a mensagem de hoje: quando a alma tem sede de Deus. Salmo 42. Também é um salmo de Davi. Como temos dito, salmos são canções, hinos de louvores, hinos de adoração ao nosso Deus. Aqui diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia.
e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que me olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus, meu auxílio e Deus meu. Amém? Pode tomar teu assento. Então hoje nós vamos dar continuidade àquela série de salmos que estamos já na quarta série de salmos, né? Nós ministramos o Salmo 121, já aprendemos sobre a olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aprendemos a confiar no Deus que nos guarda, um Deus que guarda a nossa entrada, um Deus que guarda a nossa saída. Ministramos sobre o Salmo 46, onde lembramos que Ele é o nosso refúgio, refúgio inabalável em tempos de abalo. Na outra quarta-feira falamos sobre o Salmo 23. Temos como tema o Senhor das montanhas e Senhor dos vales, um Deus presente, tanto nos dias de fartura como também nos dias de luta. Um Deus que nos guarda e nos leva por vales verdejantes, mas também está conosco no vale da sombra da morte. E hoje nós chegamos ao Salmo 42. E o cenário é bem diferente. O salmista não está celebrando vitória. O salmista mais uma vez não está com tranquilidade, mas está expressando aqui uma alma sedenta, uma alma abatida, uma alma com saudades da presença de Deus. Se falamos no Salmo 121 sobre olhar para o alto, se falamos sobre descansar no refúgio, no Salmo 23, agora vamos falar quando a alma sente sede, como cantamos aqui agora. A minha alma tem sede de ti, a minha alma tem fome de ti. Sede da presença dEle, fome de viver na presença dEle. É isso que o Salmo 42 diz. No versículo 1 ele fala: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui como a corça deseja intensamente pelas águas. Imagina uma corça correndo com sede em direção a um rio, a um riacho, porque ela está sedenta de água, e nós sabemos que sem água o ser humano não sobrevive. Conseguimos viver, segundo estudos aí, até 40 dias sem comer, mas não mais que 3 dias, no máximo 5, sem beber água. Então o primeiro passo para a nossa restauração da nossa alma é o quê? É reconhecer a nossa necessidade, a nossa sede de Deus, e depois expressar isso. Então, na verdade, são 2 passos: reconhecer e expressar. Reconhecer a sede, ou seja, admitir que espiritualmente nós somos secos, que espiritualmente nós dependemos, como conversamos agora com o Daniel, e iniciei o culto falando isso, que começamos a reunião. O culto é diário, o culto é desde o nosso despertar, a nossa conexão com Deus. Nós temos que reconhecer essa necessidade, essa humildade de dizer: eu preciso do Senhor, mais do que qualquer outra coisa. O problema não é nem a ausência da sede, muitas vezes é a negação dela. Quando a pessoa tem essa necessidade, quando a pessoa sente esse vazio, mas não busca em Deus a solução, até busca. Ela sente o vazio, mas vai buscar em distrações erradas. Busca em pessoas, em realizações, até mesmo na religião, mas numa religião, vamos falar sobre isso, uma religiosidade sem relacionamento, religiosidade sem intimidade. Então, nós temos que reconhecer a nossa sede, reconhecer a nossa necessidade. Reconhecer é olhar para dentro.
sede da presença de Deus. Sem Ele, nada somos, nada temos. Então a restauração começa quando? Quando a gente para de nos enganar a nós mesmos. Quando a gente reconhece, tem uma frase que diz assim: todo homem carrega um vazio do tamanho de Deus. Tem até uma canção que a Bíblia sobre isso. Então nós temos que reconhecer a nossa necessidade. Nós temos que reconhecer que dentro de nós existe um vazio que somente Deus pode preencher. Às vezes buscamos paz de muitas maneiras. Paz em relacionamento, paz em redes sociais, paz em prosperidade, ou como diz, até em religiosidade. E não encontramos. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Ou seja, somente Ele. A paz que excede todo entendimento, somente Jesus. Então nós temos que fazer o quê? Reconhecer que nós somos totalmente dependentes dEle. E reconhecer que só Ele é capaz de saciar a nossa sede. Lá em João capítulo 4, quando ele encontra com a mulher samaritana no poço, todos conhecem essa história, eu acho. Ele pede água, a mulher fala: mas como vou dar água para você? Os samaritanos não conversavam com os judeus. E no meio daquela conversa, Jesus diz para ela assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Por exemplo, eu bebo dessa água. Aproveitar para molhar o bico. Eu bebo dessa água, mas daqui a pouco eu estou com sede de novo. Jesus diz assim: qualquer que beber desta água natural terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Quando Jesus está dizendo isso para ela, Jesus não está dizendo que nós teremos a nossa sede saciada. Porque às vezes pensamos assim: Jesus diz que uma vez tomando da água dele, nunca mais temos sede. Uma vez salvo, salvo para sempre, quanto muitos dizem. Uma vez bebendo da água dele, nunca mais teremos necessidade dele. Não é isso que ele está dizendo. Se bebemos de Cristo, não teremos sede de qualquer outra coisa. Estou dizendo: se você beber de mim, nunca mais terá sede. Sede de buscar em outra coisa, porque você vai entender, a sua sede, somente quem sacia é Ele, a fonte da água viva. Reconhecer a sede é isto, é entender que todas as fontes humanas, terrenas, deixam sede de novo. Você pode buscar sucesso, relacionamento, em diversas realizações, e o mundo nos oferece assim um leque de oportunidades para buscarmos essa paz, para saciarmos essa ansiedade, mas não conseguimos. Somente em Cristo. Jesus é a única fonte que mata a nossa sede. Amém? Ele é a nossa fonte de água viva. Então o primeiro passo é isso: é reconhecer a sede, a necessidade de buscá-lo. Reconhecer e expressar. Expressar a sede é o quê? É transformar agora a nossa necessidade na consciência de buscar. Uma busca ativa. É ir até aonde está a fonte. O salmista diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ou seja, é mais do que expressar a nossa crença no que Deus vive. Ele fala: a minha alma tem sede do Deus vivo. Então, muito mais do que reconhecer, agora ele precisa o quê? Expressar. Expressar seria o quê? Você buscar pela fonte. Porque eu disse, como eu disse aqui, o problema maior muitas vezes não é reconhecer, não é a falta de reconhecer a necessidade. Muitas vezes é a maneira que buscamos de uma forma errada. Então, expressar a sede é você saber: eu tenho uma necessidade. Agora, expressar o quê? É você buscar por isso. Que também é um outro problema que a gente vê muitas vezes. E eu conheço pessoas assim, talvez você também conheça. Pessoas que sabem que existe um vazio. Pessoas que sabem que não tem uma paz plena, uma felicidade plena.
E pessoas que muitas vezes sabem aonde encontrar. Eu que por muito tempo fiquei desviado da casa do Senhor, vivi muito isso. Então, a pessoa até sabe aonde buscar essa saciedade, aonde buscar aquilo que vai dar a paz. É isso que eu estou dizendo. Não adianta reconhecer a sede e depois não expressar a vontade ou desejo de buscar pela fonte. É como você estar diante da fonte e não querer beber dela, mesmo morrendo de sede. Já viu alguém assim? A pessoa está sofrendo, a pessoa sabe qual é a solução, você fala para ela: vamos para a igreja, busca o Senhor, faz uma oração, busca a Deus. A pessoa até sabe que é a saída, ainda assim não bebe da fonte. É como alguém perdido no deserto que encontra o rio, reconhece a sede, percebe que vai morrer e ainda assim não experimenta, não bebe. Reconhecer é saber que você precisa. Expressar é fazer algo a respeito disso. Quando você reconhece, você está reconhecendo: eu preciso de Deus. Expressar agora é o quê? É você ter uma atitude de buscar a Ele. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Então muitas vezes nós vemos pessoas que até reconhecem essa necessidade, mas não buscam a restauração das almas deles. Ou seja, não buscam pela presença de Deus, matar essa sede, buscando a presença de Deus. A sede aqui vai mais do que algo físico. Ele está dizendo assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele usa aqui a figura de uma corça que corre ao encontro das águas. E há um detalhe na natureza, que a corça não corre somente ao encontro das águas quando tem sede. Alguns estudiosos dizem que ela exala, e eu acredito nisso, que ela exala um perfume, um cheiro. Vamos dizer que na hora da adrenalina, o cheiro dela muda. E isso chama a atenção do seu predador. É igual, por exemplo, eu tenho um pitbull, mas ela é mansa. Mas quem sabe o pitbull tem aquela cara de brava, né? Então as pessoas assustam quando chega perto dela. E eu acho que a reação da pessoa, ela sente quando a pessoa está com medo. E ela também se retrai, porque ela também fica com medo. Eu falo assim, ela fica com medo, e essa insegurança dela faz com que ela também a qualquer momento pode atacar, porque ela se sente ameaçada, né? Minha filha eu acreditem, eu tenho um pitbull, mas eu morro de medo de cachorro. Só não tenho medo do meu cachorro agora, que eu acostumei com ele. Mas quando ele para e olha no nosso olho assim, não. Ele para e olha no olho, ela para o olho no olho assim, eu falo. Aí eu sinto aquele arrepiozinho assim no fio do cabelo. Roberto, você sente, Roberto? Não, né? Sabe quando você sente aquele... Parece que ela percebe. Eu acho que é um cheiro do medo. A Bíblia não. A Bíblia fala que a corça corre ao encontro das águas. Estudiosos dizem que a corça usa também essa artimanha, porque quando ela foge e o predador está atrás dela, ela mergulhando na água, o cheiro some. O cheiro do medo some. Então, quando ela busca as águas, não é somente para saciar a sua sede. Ela busca mergulhar na água também para se esconder, para despistar do seu inimigo. Então isso nos ensina que buscar a Deus é muito mais do que simplesmente matar a nossa sede. Buscar mergulhar na presença de Deus é mais que isso, é estarmos protegidos espiritualmente. Salmo 91 diz, né? Debaixo das asas, na sombra do Onipotente. Quando temos essa oportunidade de, quando perseguidos pelo nosso inimigo, nós mergulhamos nas águas, o nosso inimigo fica confundido e ali nós somos protegidos. Amém? Versículo 2: a busca pela presença do Deus vivo.
Ele vai dizer: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede do Deus vivo. Ou seja, não basta você crer na existência de Deus. Não basta saber que Deus está vivo. O salmista vai muito além disso. A minha alma tem sede no Deus vivo. Mas ele diz: quando eu me verei, quando eu irei, quando eu estarei perante a tua face. Ou seja, não basta você saber que Ele existe. O salmista quer dizer: quando é que eu vou me encontrar com Ele? Nossa intimidade com o Senhor deve ser sobre isso. Como eu falei, religiosidade. Muitas vezes temos informações sobre Deus. Nunca houve uma geração com tanta disponibilidade de informação. Hoje qualquer informação que você quiser, você joga lá no Google, você joga hoje nas inteligências artificiais, né? ChatGPT, entre outros. E tudo que você precisa, haverá uma resposta. Se é certo ou não, aí temos que muitas vezes examinar, principalmente se bate com as escrituras. Mas temos um leque de informações sobre quem Deus é. O salmista está ensinando que é muito mais sobre isso. Minha alma tem sede do Deus vivo, ou seja, muito mais do que crer que Deus vive. Ele sabe que Deus vive, mas ele fala: quando eu irei, quando me verei perante de Deus. Quando você tem informação sobre Deus, você sacia a sua mente. Quando você conhece a Deus, você vai saciar a sua alma, o seu espírito. É uma diferença de você ter informações de quem Ele é, ou você verdadeiramente saber quem Ele é. Quem Ele é. No livro de Jó, Jó começa o livro dizendo assim, que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Ou seja, Jó sabia quem era Deus. Jó acreditava em Deus. Jó era temente a Deus. Jó tinha informações sobre Deus e servia ao Senhor. Mas mesmo assim, não era o suficiente. Jó era íntimo, Jó era íntegro, era reto, temente a Deus. Ou seja, ele era íntegro, tinha temor, tinha retidão. Ou seja, podemos dizer que Jó era um homem religioso. Mas muitas vezes o fato de termos uma vida religiosa, de frequentarmos uma igreja, de termos informações sobre Deus, temos até uma vida reta, temos uma vida justa, sermos íntegros, desviar-se do mal. Ou seja, a gente faz tudo certinho, mas ainda assim não temos um relacionamento com Deus. Entende a diferença? Jó, ele começa dizendo assim: era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Aí Jó vai passar pelo vale, Jó vai ser provado. E lá no versículo 42, capítulo 42, no versículo 5, Jó vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele já era um homem reto, ele já era um homem íntegro, ele já era temente a Deus, já se desviava do mal. Vamos dizer, Jó já frequentava a igreja, Jó já era crente. Jó tinha informações, ele fala aqui: eu te conhecia só de ouvir. Ou seja, a minha relação com ele era de ouvir falar. É de vir na igreja e ouvir o pastor pregar. É de abrir o YouTube e ouvir uma mensagem. Ouvir o que Deus fez. O que Deus fez com alguém. Através da vida de alguém. Ler o que Deus fez no passado. Mas não ter a sua intimidade. A sua relação com Ele. O que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito em você. Não basta termos informações. Eu te conhecia só de ouvir falar. E só de ouvir falar já era o suficiente para Jó ser um homem reto, um homem honesto, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Mas mesmo assim, Jó faltava o quê? Faltava verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Antes, um relacionamento raso, superficial, não apenas de informações sobre o que Deus pode fazer. Ele está falando assim: mas agora
os meus olhos te veem. Ou seja, agora verdadeiramente eu estou me relacionando contigo. É isso que Davi fala aqui. A minha alma tem sede de Deus vivo. Mas ele diz depois: quando eu irei? Quando eu verei perante a face de Deus? Quando estarei com Ele face a face, na presença dEle? A sede por bênçãos e a sede pelo abençoador. Sempre falamos sobre isso. Muitos querem as bênçãos, mas não querem muitas vezes seguir e obedecer ao abençoador. Então, quando você tem informações sobre Ele, você quer aquilo que Ele pode te oferecer, os benefícios que Ele pode te oferecer. Quando você quer um relacionamento com Ele, aí você quer a presença dEle. A presença dEle em nós. A sede que vence a espera. O salmista está dizendo: não apenas sente sede, mas pergunta: quando é que eu verei a Deus? Ele vive essa expectativa de estar na presença de Deus. Então a sede verdadeira é essa. Não é uma sede passiva. Não é uma sede que só você reconhece a necessidade, mas você expressa e você busca isso. Muitos dizem que querem mais de Deus, mas não estão dispostos a buscá-lo. E buscá-lo como? Buscá-lo na oração, buscá-lo na leitura da palavra, buscá-lo no jejum. Como diz lá em Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Então quem tem sede e fome da presença, busca, corre atrás. Amém? Do versículo 3 até o versículo 6, nós vamos ver um diálogo. É Davi dialogando com a sua própria alma. Quem fala sozinho aqui? Ninguém fala sozinho? Quem fala sozinho ainda gesticula? Alguém que lava a louça assim, ó. Lava a louça e... eu falo, eu fico olhando, meu Deus, essa aí tá longe. Eu falo, câmbio, terra chamando. Fala sozinho, Anderson? Você tem gente que fala sozinho, Anderson. Fala e ri sozinho, não é não, Sara? Fala dormindo? Aí. Davi falava sozinho. Davi aqui ele está falando não sozinho, mas ele está falando para ele mesmo. Quando a alma se abate, muitas vezes nós temos que conversar com ela. Eu costumo pregar para mim mesmo. Antes de qualquer ministração que eu trago aqui, eu prego para mim mesmo. Às vezes eu gosto de revisitar, agora está mais fácil como está no YouTube. Às vezes eu gosto muito de ouvir mensagens. E às vezes eu ponho para ouvir eu mesmo lá falando. E tem hora que eu falo, meu Deus, você falou isso, Paulo. E tem hora que eu falo, você falou isso, por que você não está fazendo ainda, cara? A gente tem que pregar para nós mesmos. O maior testemunho que nós é quando você testemunha para você mesmo. Quando você se faz lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito, de como Deus é bom. O salmista está dizendo aqui no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? E o seu Deus aonde está? Ele está aqui tão abatido, que ele está dizendo que as lágrimas dele agora passam a ser o alimento diário. O inimigo usa muitas vezes essas circunstâncias para afrontar a nossa mente. E muitas vezes vem esse questionamento na nossa alma: onde está Deus? O inimigo nos pergunta muitas vezes: onde está Deus? Muitas vezes, você já ouviu isso ou pensou algo sobre isso? Ainda que você não queira, ainda mais que você crê, você ainda pensa: onde está Deus? O inimigo busca de todas as formas a gente não duvidar da existência de Deus, porque ele também acredita, ele também crê, mas duvidar daquilo que Deus diz. Se Deus prometeu, onde está Deus para não cumprir aquilo que Ele prometeu? Não é da existência, é da palavra dEle. Ele está tão abatido que
a sua dor agora é intensa. Ele fala que as lágrimas deles são como alimento. E chega a questionar a presença de Deus. Aonde está Deus? Lágrimas como alimento. Quando a sua dor for intensa e as lágrimas inundaram os seus olhos, não tenha medo de chorar. Chore, mas chore na presença de Deus. Enquanto escrevia, eu me lembrei de quando nós estávamos, e temos que voltar a ela, o Sermão da Montanha, e lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, vai dizer assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Naquela oportunidade falamos que há consolo para o que chora, aos que choram ao pé do Senhor. Existem lágrimas que Deus enxuga e lágrimas que Deus recolhe. O salmista diz isso, que as nossas lágrimas Ele recolhe em teu odre. Cada lágrima nossa para Deus é uma oração. Todas as lágrimas, Deus não rejeita as nossas lágrimas. Deus não rejeita a nossa oração. No versículo 4, ele vai falar de como temos que lembrar e renovar a fé. Como eu disse, ele está falando para mim, para ele mesmo. Ele vai dizer assim: lembre-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Ele está lembrando aqui dos tempos que ele se alegrava em ir à casa de Deus, de um tempo que ele se alegrava em louvor, multidão em festa. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele com a alma abatida, ele ainda que em lágrimas, como alimento, como ele está dizendo, ele que muitas vezes questionando onde está Deus, ele fala aqui: lembre-me dessas coisas. Dentro de mim, ele busca lembrar, ele busca na lembrança algo que traga esperança para ele. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas vezes nós fixamos nossos pensamentos apenas nesse campo terreno. Voltando ao Salmo 121 que ministramos aqui, ele fala: eleve meus olhos para o alto, eleve meus olhos para o monte, porque é de lá que me vem o socorro. Muitas vezes nós temos que, meu querido, não viver de uma forma absolutamente esquecendo de tudo aqui. Nós estamos aqui, não somos daqui, mas estamos aqui. Mas não devemos também viver completamente com a nossa mente aqui na terra. Como eu digo sempre, nós não somos seres espirituais, aliás, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Antes de tudo, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência como humanos. Então muitas vezes nós temos que tirar os nossos olhos, os nossos olhares desse mundo natural e buscar no alto a nossa saída, buscar no alto o entendimento do que Deus tem feito, do que Deus está fazendo e quais são os planos e propósitos dele para a nossa vida. Pense nas coisas de cima, lembre-se das promessas, lembre-se das promessas que Deus te fez. Lembrar do que Deus prometeu, mas principalmente lembrar quem te prometeu. Creia na promessa, mas creia naquele que te prometeu. Então o salmista está dizendo aqui no versículo 5, ele vai mais uma vez estar falando com a alma dele. Ele está pregando para ele mesmo. Então ele vai dizer: por que te abates? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aqui o salmista está falando para a sua alma: por que estás triste? Por que está abatida? Está dizendo para ele mesmo, porque muitas vezes, como diz, nós precisamos pregar para nós mesmos. Quando a sua alma não quiser ouvir a voz de Deus, faça ela ouvir a sua voz.
Gálatas fala sobre isso, a nossa luta. A nossa carne luta contra o nosso espírito. Dentro de nós existe uma guerra diária. A nossa carne e o nosso espírito. E nós decidimos a quem nós temos ou daremos voz. A quem nós estaremos alimentando e dando mais força. O salmista aqui nos ensina isso. Quando vem a dúvida, quando vem o medo, quando vem a tristeza, quando vem as lágrimas, ele fala para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele vai dizer: espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Davi está falando de uma esperança que ele encontra em Deus. Do versículo 7 até o versículo 10, vai dizer assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que olvidaste? Ali está melhor. Por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus aonde está? O salmista está dizendo que mesmo nas ondas mais fortes, a presença de Deus, a palavra, a promessa dele é a nossa âncora. Ele fala: um abismo chama outro abismo, ondas passam sobre mim. Ele está descrevendo aqui provações como águas profundas. Mas ele reconhece que o Deus, que crendo em Deus, as águas passarão sobre ele, mas não afogarão. As provações, as tempestades, as altas ondas podem até vir. E se elas vêm com permissão de Deus. Nada foge do controle dele. Mas se ele permitiu, ele também nos dará o livramento. Se Deus permitiu que passemos por um deserto, se Deus permitiu que passemos por uma luta, com certeza ele já preparou o escape. Amém? Então, se Deus mandou ir, meu querido, não vá com medo, vá sem medo, aliás. Vá com fé. Pedro tem andando sobre as águas. Ele está no meio da tempestade, ele vê Jesus, ele fala: mestre, se for tu, permita que eu vá até ti. E o Senhor fala para ele: vem, Pedro. E quando Pedro ouve a palavra, e quando Pedro crê na palavra, Pedro anda sobre as águas. Eu digo que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra. Jesus disse: vem. E ele andou sobre essa palavra, e ele foi. Enquanto ele deu ouvido a essa palavra, enquanto ele somente olhou para Cristo, ele conseguiu andar sobre todas as ondas. Nós temos que manter o nosso olhar para ele, ouvir somente a voz dele. Versículo 8, ele vai dizer: contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, durante o dia me concede a sua misericórdia. O salmista diz, nós falamos sobre isso domingos atrás, né? A bondade e a misericórdia do Senhor se renovam todos os dias. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, nos dias bons, nos dias maus, o Senhor continua sendo bom. E aqui ele vai falar que a sua misericórdia se renova pela manhã, e à noite o seu cântico está comigo. A adoração não apenas para os dias bons, ainda quando o dia é noite,
Nas noites escuras ele fala: o seu cântico estará comigo. E eu volto a dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Nos dias bons Ele é bom, nos dias maus Ele continua sendo bom. A adoração nos enche de esperança. A adoração mantém viva a chama da nossa fé. Versículo 9, versículo 10. O salmista diz assim: pergunto a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está? E o seu Deus aonde está? Acho que interessante. Volta para mim no Salmo no 9. Ele diz assim: pergunto a Deus. E o que ele chama Deus aqui? A minha rocha. Ou seja, o meu lugar seguro, o meu fundamento. E ao mesmo tempo, ele expressa uma sensação de abandono. Ele pergunta a Deus, a minha rocha. E logo depois ele fala: por que se esqueceu de mim? Por que eu ando lamentando? Por que os meus inimigos me oprimem? Aqui podemos ver que a fé e sentimento, elas podem coexistir. Ele não deixa de ter fé. Ele diz: o Senhor é a minha rocha. Mas ao mesmo tempo, enquanto ele crê que o Senhor é a rocha, dentro dele tem o medo. Dentro dele existe uma sensação de abandono. Mesmo ele crendo que Deus é a rocha dele, ao mesmo tempo ele se sente desamparado e solidão. Isso mostra que crer em Deus não significa nunca sentir fraqueza, nunca sentir medo. Fiel não é aquele que nunca pergunta o porquê. Fiel não é aquele que nunca questiona por quê. Fiel é aquele que, mesmo perguntando o porquê, e mesmo muitas vezes não achando respostas, continua confiando, continua acreditando, continua adorando a Deus. Já disse aqui, uma das minhas orações que eu fiz um tempo atrás, espontaneamente saiu dos meus lábios, e aquilo eu parei para depois refletir, e eu falei: amém, que assim seja. Que eu, quando orando aqui numa sala de oração na terça-feira, eu orei: Senhor, ainda que eu não entenda, aliás, eu não vou buscar entender todos os teus pensamentos, porque a Bíblia fala que os pensamentos deles são mais altos que os nossos, os caminhos deles são mais altos e melhores que os nossos. Então eu não vou buscar entender. Muitas vezes eu não vou entender, eu não vou compreender, eu não vou achar respostas, mas ainda assim eu peço: me ajuda a confiar, me ajuda a permanecer. Davi está dizendo isso. O Senhor é minha rocha, mas ao mesmo tempo ele está sentindo desamparado. Manter a fé e a esperança em adoração e em oração até que algo aconteça. Davi está nos ensinando isso aqui. Mesmo que muitas vezes sentindo desamparado, mesmo que muitas vezes sentindo sem saída, sem uma solução, é você viver pela fé e não por vista. Muitas vezes nós queremos ver para crer, e a Bíblia nos ensina a crer para ver. Amém? Versículo 11 para acabar. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista termina o Salmo 42 da mesma maneira que ele começou, declarando a sua esperança em Deus, a sua esperança mesmo antes de vir a resposta. A esperança verdadeira não depende do que o cenário mude. Muitas vezes nós estamos dependendo que o cenário mude para começarmos a adorar e agradecer. O salmista aqui nos ensina a confiar antes que a resposta chegue. Em Coríntios,
5:7, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Ou seja, não vivemos pela vista, vivemos pela fé. Jesus encontra Marta e diz para ela assim: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes nós esperamos primeiro ver a glória de Deus, para depois crer nele. Esperamos ver os sinais, para depois crer naquele que dá os sinais. Esperamos ver as bênçãos, para crer no abençoador. Esperamos que Deus mude a situação, para depois nos alegrar. Mas a fé verdadeira se alegra antes. Viver pela fé não é viver de ilusão, viver como que nada fosse acontecer. Ou seja, a fé, viver pela fé não é viver uma fé negativista. Ou seja, é aquele que está passando pela prova, mas quer negar. Aqueles que pregam na prosperidade, muitas vezes você vê por aí, né? Vem para cá e chega de dores. Vem para cá e chega de sofrer. E na verdade o Evangelho não é sobre isso. Jesus nos prometeu comodidade. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então a fé não é fingir que o problema não existe. A fé não é fingir que está tudo bem. A fé enxerga a dificuldade. A fé enxerga a tempestade. A fé enxerga as lutas. Mas a fé decide acreditar que Deus é maior que elas. A fé reconhece a dor, mas ela se ancora na esperança. Na fé, viver com fé é trazer à existência o que Deus já decretou. Não é isso que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Certeza das coisas que se esperam, ou seja, trazer para a existência, trazer para a nossa realidade aquilo que ainda não aconteceu. Não aconteceu no mundo natural, mas já aconteceu no céu. Falamos sobre isso, Salmo 23, semana passada. As bênçãos nos alcançarão. Foi domingo, Efésios vai dizer que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Ou seja, tudo que vai acontecer aqui na terra já aconteceu no céu. Fé é sobre isso. É trazer à existência o que Deus já declarou. Eu disse uma vez, e vou terminar dizendo isso aqui, algo que também eu tomei para mim. Não é um conselho, se fizer algum sentido para você, você começa a praticar isso. Mas eu até anotei aqui. Momentos de grandes lutas e dificuldades. Se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. Momentos de grandes lutas e dificuldades. Se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. Eu acho que eu ministrei isso quando eu preguei o que foi que Deus te disse. Que muitas vezes nós caímos nessa tentação de duvidar daquilo que Deus prometeu, na nossa ansiedade. Como disse, Deus promete que nos vai abrir uma porta e nós já saímos por aí abrindo todas as portas que vem pela frente. Deus fala que vai te levar a um lugar. No dia que já está comprando passagem, o primeiro lugar que vem na sua cabeça. Estou indo, fui. Deus falou que eu vou. Calma. A primeira coisa que nós fazemos muitas vezes é duvidar da nossa fé. E eu falo aqui, duvide da sua dúvida. Questione a sua dúvida. Duvide dela. Muitas vezes o medo vem sobre mim. Muitas vezes a ansiedade. Muitas vezes essa angústia da espera. O salmista diz que a espera tardia adoece o coração. Então muitas vezes quando nós esperamos por algo ansiosamente, algo que diz que Deus nos diz que vai acontecer, nós podemos cair no erro, muitas vezes, de duvidar.
da promessa. Questione, mas não a promessa. Questione a sua mente. Por que é que eu estou duvidando? Por que é que eu duvido? Não questione as promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Uma vez eu vivi uma situação em que eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa, e aquilo não acontecia, e aquilo me angustiava de uma forma tremenda, até o dia que eu tive o entendimento que talvez eu não estivesse pronto o suficiente para ser abençoado, porque muitas vezes a bênção do Senhor ocupa o lugar do abençoador. É um sério risco. Quando Deus nos dá e nos apegamos àquilo passa a ser nosso bezerro de ouro, e nós nos esquecemos de Deus. E minha oração naqueles tempos foi: Senhor, me prepara. Eu parei de questionar a promessa e comecei a questionar a mim mesmo. Eu parei de questionar a promessa e comecei a questionar as minhas dúvidas. O que me falta? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, o que me falta? Viver de uma forma para que a promessa se cumpra. Confie nas promessas, mas principalmente confie naquele que te prometeu. Não perca a sua fé. E eu vou terminar assim como o salmista terminou, com o mesmo versículo no 11, dizendo para mim mesmo: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Então, que a gente tenha esse entendimento, que nós somos um corpo trino, feito de carne, alma e espírito. E desse corpo combate o nosso espírito contra a nossa alma. A alma representa o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, que muitas vezes afloram. E se nós dermos vazão, nós dermos ouvidos aos nossos sentimentos, se nós andarmos, como muitas vezes falamos assim: vou fazer o que manda meu coração. Cuidado, a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então nós temos que ter esse entendimento que Davi tinha aqui. E muitas vezes pregar para nós mesmos, falar para nós mesmos: porque está abatida a minha alma. O que está acontecendo? Por que eu estou perturbado? O que tem tirado minha fé? O que tem me abalado? O que tem me deixado preocupado? O que tem deixado ansioso? E você vai declarar para Ele mesmo: espera em Deus. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Vamos ficar de pé. Pedir para Deus aquietar a nossa alma. Me chama pra perto,
acreditar e confiar no que você me diz. Peça pra Ele, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta nossa alma, Senhor. Leva-nos para perto de Ti. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.